Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo inspirador do nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Eliseu. Prepare seu coração para uma jornada de fé, milagres e inspiração. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Você já ouviu falar de Eliseu? Ele foi um profeta poderoso, discípulo de Elias e um homem cuja vida foi repleta de milagres e atos de fé. Mas o que fez de Eliseu uma figura tão extraordinária? Vamos descobrir juntos? Eliseu, ele foi chamado por Deus enquanto trabalhava no campo, arando a terra com seus bois. Elias, o grande profeta, passou por ele e lançou o seu manto sobre Eliseu. Esse gesto simbolizava a transferência do ministério profético, e naquele momento Eliseu deixou tudo para seguir Elias, demonstrando uma fé e uma determinação inabaláveis. Eliseu não só seguiu os passos de Elias, mas também realizou muitos milagres poderosos em nome de Deus. Ele purificou as águas de Jericó, multiplicou o azeite de uma viúva para salvar sua família da dívida e ressuscitou o filho de Sunamita. Cada ato de Eliseu era um testemunho vivo do poder de Deus e da fé inquebrantável que ele possuía. Mas o que podemos aprender com Eliseu hoje? Sua história nos ensina a importância de responder ao chamado de Deus, de confiar em sua provisão e de viver uma fé que move montanhas. Eliseu nos mostra que com Deus tudo é possível. Eliseu é um exemplo de como a nossa fé pode transformar vidas, incluindo a nossa. Ele nos lembra de que, mesmo em tempos difíceis, devemos nos apegar à nossa fé e confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Claro que nós vamos detalhar os milagres realizados por Eliseu durante a sua vida. E eu quero aqui deixar para vocês, tudo aquilo que Eliseu ele fez como profeta, discípulo de Elias, um homem cuja vida foi repleta de milagres. Eliseu ele foi chamado por Deus enquanto trabalhava no campo. Sabe que Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E o Senhor nunca chama alguém que esteja desocupado. Assim como Eliseu. Eliseu estava no campo trabalhando quando o Senhor chamou ele para um grande chamado. Ele deixou tudo para seguir Elias. E após a ascensão de Elias ao céu, Eliseu recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Foi então que seus próprios milagres começaram. O primeiro milagre registrado foi a purificação das águas de Jericó. Vamos detalhar um pouquinho? As águas eram ruins e causavam esterilidade na terra. Eliseu pediu um prato novo com sal, jogou o sal na nascente e declarou: "Assim diz o Senhor: curei esta água, dela não procederá mais morte, nem esterilidade." E as águas foram curadas. Em outra ocasião, uma viúva estava prestes a perder seus filhos para os credores. Eliseu perguntou o que ela tinha em casa, e ela respondeu que tinha apenas uma pequena quantidade de azeite. Ele instruiu a viúva a pegar vasos emprestados e a encher todos com o azeite. Milagrosamente, o azeite continuou a fluir, até que todos os vasos estavam cheios, permitindo que ela pagasse suas dívidas e vivesse com o restante. Eliseu também trouxe de volta à vida o filho de uma mulher sunamita, que o havia hospedado. Quando o menino morreu, Eliseu se deitou sobre o corpo do menino, orou ao Senhor e o menino voltou à vida. Este milagre foi um testemunho poderoso do amor e da compaixão de Deus. Durante uma fome, os discípulos de Eliseu prepararam um ensopado com plantas venenosas sem saber. Quando perceberam o perigo, Eliseu adicionou farinha ao ensopado, tornando-o seguro para comer. Em outra ocasião de fome, Eliseu alimentou 100 homens com apenas 20 pães de cevada e algumas espigas de trigo, e ainda sobrou. Este milagre lembra a multiplicação dos pães realizada por Jesus séculos depois. Eliseu também curou Naamã, um comandante do exército sírio, da lepra. Ele instruiu Naamã a se levar
lavar 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne foi restaurada como de uma criança. Quando o machado emprestado de um dos discípulos de Eliseu caiu no rio, Eliseu jogou um pedaço de madeira na água, e o machado flutuou à superfície. Esse milagre demonstrou o cuidado de Deus até mesmo nas pequenas coisas. E até mesmo após sua morte, Eliseu continuou a realizar milagres. Em uma ocasião, um homem morto foi lançado na sepultura de Eliseu, e ao tocar os ossos do profeta, o homem voltou à vida. Este milagre final de Eliseu é um testemunho eterno do poder de Deus operando através dele. A história de Eliseu nos ensina a importância de uma fé inabalável e de confiar no poder de Deus em todas as circunstâncias. Seus milagres são lembretes poderosos de que com Deus tudo é possível. Eliseu foi mais do que um profeta que realizou milagres. Ele foi um homem com um propósito maior, um chamado divino que guiou toda a sua vida. Hoje vamos descobrir qual foi esse propósito e como ele se manifestou em seus atos poderosos. Todos nós precisamos ter um propósito, não é verdade? E o propósito maior de Eliseu começou a se revelar quando ele foi chamado por Deus, através do profeta Elias. Ao ser chamado, Eliseu ele deixou tudo para seguir Elias, demonstrando uma disposição completa para servir a Deus. E assim também é nas nossas vidas. Quando o Senhor ele nos chama para um propósito, nós temos que ter disposição para cumprir com esse propósito. Mas o propósito ia além de apenas seguir. Ele estava destinado a continuar a obra de Elias e a ser um canal do poder divino para o povo de Israel. Eliseu ele dedicou sua vida a demonstrar o poder e a presença de Deus entre o povo. Cada milagre que ele realizou foi uma manifestação desse propósito maior. Vamos revisitar alguns desses milagres e ver como eles refletiram o chamado divino de Eliseu. Quando Eliseu ele purificou as águas de Jericó, ele estava mostrando que Deus é capaz de transformar situações impossíveis. As águas ruins e estéreis foram curadas, simbolizando a renovação e a vida de que Deus traz. Na multiplicação do azeite da viúva, Eliseu demonstrou a provisão abundante de Deus. Ele ensinou que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus é capaz de prover mais do que o necessário. A ressurreição do filho de Sunamita foi um poderoso sinal do poder de Deus sobre a vida e a morte. Eliseu foi um instrumento de esperança e consolo, mostrando que Deus cuida de seus filhos. Quando Eliseu purificou o ensopado venenoso, ele mostrou que Deus pode transformar o que é perigoso em algo seguro. Foi um ato de proteção e cuidado divino. A multiplicação dos pães por Eliseu prefigurou os milagres de Jesus. Ele demonstrou que Deus é um Deus de abundância, capaz de alimentar e sustentar seu povo em tempos de necessidade. A cura de Naamã foi uma demonstração clara de que o poder de Deus não conhece fronteiras. Eliseu mostrou que a fé e a obediência a Deus podem trazer cura e restauração. Quando Eliseu fez o machado flutuar, ele mostrou que Deus se importa com as necessidades práticas do seu povo. Nenhum problema é pequeno demais para Deus. E até mesmo após sua morte, Eliseu ele continuou a cumprir o seu propósito. O milagre do homem ressuscitado ao tocar seus ossos é um poderoso lembrete de que o impacto da vida de alguém que vive para Deus pode continuar muito além da sua própria vida. O propósito maior de Eliseu foi ser um instrumento do poder e do amor de Deus para o seu povo. E ele nos ensina que quando respondemos ao chamado de Deus com fé e obediência, nossas vidas podem ser usadas para realizar grandes coisas e trazer esperança e transformação ao mundo. Eliseu foi um profeta poderoso, um homem de Deus cuja vida foi um testemunho de fé e milagres. Mas como podemos aplicar as lições da sua vida no dia a dia? Vamos descobrir juntos? Eliseu, ele deixou tudo para seguir o chamado de Deus, quando foi abordar por Elias.
Nos dias de hoje, podemos nos inspirar a ouvir e responder ao chamado de Deus em nossas vidas, seja em nossa carreira, em nossos relacionamentos ou em nosso serviço aos outros. Pergunte-se: estou disposto a deixar tudo para seguir o propósito que Deus tem para mim? É claro que nós sabemos que não são todos que farão isso. Existem pessoas que realmente têm um chamado para abrir mão de tudo, porém outros têm outros chamados. Eliseu, ele multiplicou o azeite da viúva, mostrando que Deus é um provedor fiel. Quando enfrentamos dificuldades financeiras ou necessidades materiais, podemos nos lembrar desse milagre e confiar que Deus proverá o necessário. É um convite para vivermos com fé, sabendo que Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Eliseu, ele curou Naamã da lepra e ressuscitou o filho de Sunamita. Hoje podemos ser instrumentos de cura e esperança para os outros, oferecendo apoio emocional, orando por aqueles que estão doentes e sendo presença consoladora em tempos de perda. Como podemos trazer um pouco do amor e da cura de Deus para aqueles ao nosso redor? Eliseu foi um defensor da justiça, corrigindo o que estava errado, como quando purificou as águas envenenadas. Nos dias de hoje, somos chamados a defender a justiça e a retidão em nossas comunidades, lutando contra a corrupção e a injustiça. Podemos nos inspirar em Eliseu para ser vozes firmes em favor do bem. Eliseu viveu uma vida de humildade e serviço, sempre disposto a ajudar os necessitados. Podemos aplicar isso em nossas vidas, buscando maneiras de servir os outros em nossa família, comunidade e trabalho. O serviço humilde é uma forma poderosa de mostrar o amor de Deus. Eliseu, ele demonstrou que nada é impossível para Deus, seja fazer um machado flutuar ou multiplicar alimentos. Em nossa vida diária, podemos nos lembrar de confiar no poder de Deus, sabendo que Ele pode fazer o impossível em nossas situações. Isso nos encoraja a orar com fé e esperar milagres. A história de Eliseu é uma fonte inesgotável de inspiração e motivação. Ela nos desafia a viver uma fé inabalável, a confiar na provisão de Deus, a ser canais de cura e esperança, a lutar por justiça, a servir com humildade e a confiar no poder de Deus. Se permitirmos com essas lições transformem nossas vidas, veremos milagres acontecerem ao nosso redor. O momento mais difícil na vida do profeta Eliseu foi, sem dúvida, a morte de seu mentor e guia espiritual. Todos nós passamos por um momento difícil, não é verdade? Todos nós passamos por um deserto além das provações. E o momento mais difícil foi quando ele ficou sem o seu mentor. Elias era não apenas um mestre para Eliseu, mas também uma figura paterna e um exemplo de fé inabalável. A morte de Elias representou não apenas uma perda pessoal profunda, mas também um desafio monumental para Eliseu em seu próprio ministério e chamado. Elias e Eliseu haviam caminhado juntos por um período significativo. Elias era conhecido por seus milagres poderosos e por sua luta contra a idolatria em Israel. Durante seu ministério, Elias desafiou os falsos profetas e reis injustos, revelando a palavra e o poder de Deus de maneira extraordinárias. Segundo a narrativa bíblica, em 2 Reis 2, Elias e Eliseu atravessaram o Rio Jordão juntos. Elias sabia que o seu tempo na terra estava chegando ao fim, e Eliseu também estava ciente disso através de revelação divina e do testemunho dos profetas. A despedida ocorreu de maneira emocional e simbólica, pois Elias foi levado ao céu em um redemoinho, enquanto Eliseu olhava, testemunhando a partida de seu mentor e amigo. Para Eliseu, a morte de Elias não foi apenas a perda de um líder espiritual, mas também um momento de transição e responsabilidade. Ele agora estava sozinho como o principal profeta, designado por Deus para Israel. O vazio deixado por Elias era imenso, e Eliseu enfrentou um teste de fé e coragem. Eliseu precisava aceitar
que agora era o líder espiritual de Israel, um papel que exigia liderança e sabedoria, além de suas próprias habilidades. Com Elias ido, Eliseu teve que confiar plenamente na provisão e orientação de Deus. Ele precisava acreditar que o mesmo Deus que capacitou Elias poderia capacitá-lo também. Como profeta de Deus, Eliseu enfrentou a oposição dos seguidores de Baal e os outros inimigos da fé verdadeira. Ele teve que permanecer firme em seus princípios e continuar a proclamar a palavra de Deus mesmo diante das adversidades. Apesar do desafio inicial da perda de Elias, Eliseu logo demonstrou ser um líder capaz e ungido por Deus. Ele continuou o ministério de Elias, realizando milagres poderosos e impactando a nação de Israel com a palavra de Deus. Sua história não apenas inspira fé e coragem, mas também ensina sobre a importância da perseverança e da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Portanto, o momento mais difícil na vida de Eliseu foi lidar com a morte de Elias e o desafio subsequente de assumir o manto profético e continuar a obra de seu mentor sob a orientação e a força de Deus. A história de Eliseu é mais do que um relato de milagres e poder divino. É um testemunho vivo de como a fé transforma vidas. Ao explorarmos sua jornada, encontramos lições preciosas que ressoam profundamente nos corações de todos nós mesmos nos dias de hoje. Eliseu não apenas respondeu ao chamado de Deus com prontidão, mas também viveu sua vida como exemplo de confiança inabalável na provisão e no poder de Deus. Ele mostrou que mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fé pode abrir caminhos onde parecia não haver saída. Seus milagres não foram apenas eventos sobrenaturais, mas demonstrações práticas do amor de Deus pela humanidade. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, trouxe esperança aos desesperados e levantou os caídos. Em cada ato, ele refletia o coração de um Deus que se importa profundamente com seus filhos. Além disso, Eliseu nos ensinou a buscar a justiça e a viver com humildade e serviço. Ele confrontou o mal, protegeu os indefesos e se dedicou ao bem-estar de sua comunidade. Sua vida foi um lembrete poderoso de que em nossas mãos também temos o poder de fazer a diferença. Portanto, hoje somos desafiados a nos inspirar na história de Eliseu, a responder o chamado de Deus com coragem e fé, a confiar na sua provisão em todas as circunstâncias, a ser canais de cura e esperança onde quer que estejamos e a lutar por justiça em nosso mundo. Que a história de Eliseu continue a nos guiar em nossa jornada espiritual e prática, nos incentivando a viver com uma fé que move montanhas, que possamos, como Eliseu, ser luzes em meio às trevas, levando o amor e a graça de Deus a todos que cruzarem nosso caminho. Se a história de Eliseu falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem de esperança e transformação com aqueles ao seu redor. Juntos podemos fazer uma diferença significativa neste mundo, inspirados pelo exemplo de fé e serviço de Eliseu. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, que possamos todos aprender a viver com fé e a coragem de Eliseu. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos, um forte abraço.